programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, queridos colinautas Q3, 14 horas e 12 minutos, estamos iniciando mais um programa Q3. Hoje o tema envolve a questão das redes sociais, das comunidades, da comunicação interna. Temos um grande especialista, um homem que vive isso 24 horas por dia. Mas antes eu queria dar boa tarde, meu querido amigo Wilson Rabelo, que veio de Jundiaí hoje de ônibus, é isso? Boa tarde, de ônibus, hein? Mais uma novidade nessa minha vida. Difícil, a semana vendi o carro, então tem que andar de ônibus, né? Aliás, queria aproveitar para falar que tá difícil andar de ônibus no Brasil, andar hein? De ônibus no Brasil, tá complicado, viu? Acho que o transporte coletivo ele não está preparado para transportar seres humanos. Né? Para outras coisas até seres humanos tá difícil. Complicado, difícil. Você veio de Jundiaí pelo Expresso Cometa? Pelo Cometa, né? Cometa. Não voando porque a Bandeirantes não colaborou, mas o difícil é chegar até o Cometa, viu, Valdemar? Mas não deixar isso para lá, porque semana que vem o carro tá aí tudo volta ao normal. Mas conta assim, rapidamente, quer dizer, antigamente a Cometa era um padrão de referência de transporte, hoje não é tanto assim. Não, mas não é da Cometa que eu tô falando não, Valdemar. O duro é você pegar um ônibus no transporte urbano aqui interno, na transporte urbano em cidade. Pegar um metrô, pegar ônibus lá em Jundiaí, olha, é complicado, viu? Se você não estiver preparado fisicamente, você não aguenta. Boa tarde a todos, eu reclamei, não falei boa tarde pra ninguém. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos voltar ao normal. Mas você podia aproveitar aí essa lei aí do Jorge Rato, aí comprar uma moto, hein? Não é? Que aí você via. Bom, pessoal, para andar solitariamente na minha moto, né? É isso. Então vamos ao tema. O tema de hoje envolve a questão de comunidades e o poder de uma causa. Eu acho que a gente já tem abordado um pouco essa questão de redes sociais, mas com essa profundidade. O poder de uma causa, a questão de você ter comunidades que se juntam em torno da causa, e para isso então a gente tem aqui como digamos, nosso convidado, Luciano Palma. Boa tarde, Luciano. Muito obrigado pela tua vinda. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Um homem ocupadíssimo aí, um homem plugado aí, conectado o tempo todo. E o Luciano, então, hoje veio compartilhar conosco um pouco da sua experiência. O Luciano, ele está voltado principalmente como professor do curso de pós-graduação do SENAC, voltado para estratégia de inovação, tecnologia, ministra da disciplina desenvolvendo hipermídia, sistemas virtuais, comércio eletrônico, empreendedorismo, tendo atuado há mais de 8 anos na Microsoft do Brasil como consultor e evangelista técnico. Olha só, esse tema até comentei com o Raul, né, Raul? Evangelista técnico. Poxa, não, com o Wilson. Foi. O que é esse termo evangelista técnico? Interessante esse termo. Né? Esse é um termo relativamente novo, e toda vez que eu me apresentava usando esse termo, às vezes eu até evitava usar o termo, porque tinha que explicar toda vez. Então, se a reunião era curta, não dava tempo. Era melhor falar, eu sou um especialista de infraestrutura. Se já tinha um tempinho mais para fazer uma social, eu falava que era um evangelista técnico. Porque aí, é óbvio, as pessoas já falavam assim, nossa, você reza em nome da Microsoft. Não é isso. Existe uma relação, não com a religião em si. As coisas estão relacionadas. Por quê? O que é o evangelista, se a gente for olhar do ponto de vista literal? O evangelista é aquele que traz uma mensagem. Daí que todo mundo sempre leva para o lado religioso. Porque o evangelista religioso é aquele cara que traz uma mensagem divina. Religiosa. Certo? Uma mensagem religiosa, uma mensagem divina. O evangelista técnico, ou simplesmente evangelista hoje, no mundo moderno, né, até do marketing, das empresas, ele também é o cara que traz a mensagem. Só que ele é o cara que traz a mensagem das empresas. Ou seja, uma empresa, ela precisa ter uma mensagem, nem que essa mensagem seja meramente o produto. O ideal é que não seja só focada no produto,
Porque as pessoas, e aí a gente já vai começar a entrar naquilo que a gente comentou, as pessoas querem uma causa. Pode. O produto é um meio para você chegar na sua causa. Interessante, né? Porque eu acho que a gente está passando realmente uma mudança importante. Hoje pela manhã eu conversava também com alguns amigos, e um deles é o José Paulo de Freitas, que foi da NET, um homem de RH da NET, muito tempo, trabalhou na equipe do Valim e bastante com o Félix. Falávamos sobre essa questão de juventude e de causa e do tempo que as pessoas estão demorando nas empresas, etc. E eu acho que você está trazendo novamente essa questão, né, da causa. As pessoas estão, junto com os produtos, comprando causas, é isso? Definitivamente. Olha. E você falou uma coisa importante, que é os jovens dentro das empresas. O pessoal está se espantando com números, né? O Don Tapscott coloca no livro dele que aos 34 anos a pessoa vai ter passado por 14 empresas. 14 é muito, é um pouco muito. Falava em a pessoa ficar 14 anos na empresa, né? Agora não. Se meu pai ouvisse isso, meu pai tinha infarto agora. Não é, a geração passada não consegue entender isso. Agora, por quê? Porque justamente o jovem, e quando a gente fala do jovem da geração Y, muita gente confunde, né, essa questão de geração Y com jovem. Sempre existiu o jovem. Sempre existiram as gerações. O conflito de geração sempre existiu. Só que o jovem agora, ele cresceu num contexto muito diferente. Todo jovem cresce num contexto diferente do pai, Sim. com certeza. Mas a mudança foi muito grande dessa vez. Porque nós crescemos sem poder mexer na televisão. Sim. E esse jovem nasce, vocês viram, não sei se vocês viram, mas quem não tiver visto aí é só procurar no YouTube a menininha de 2 anos que acha que uma revista impressa é um iPad quebrado. Porque a menina pega a revista e começa a fazer um movimento. O meio da revista a revista não responde pro movimento dela. Olha, que interessante. Entendeu? E ela fala, tá quebrado. Ela testa, pra você ter uma ideia, a menininha de 1 ano ou 2 anos, Sim. ela vê que ela não testa, e essas crianças estão tão antenadas em causa e efeito, né, em entender que o mundo responde, interativo, e o mundo dá a resposta, que quando ela viu que não estava respondendo, ela pegou o dedinho dela e testou na perna, ela apertou a perna para ver se o dedo estava funcionando. Onde está esse filme aí? No YouTube, se você procurar lá que, em inglês, né, minha filha acha que uma revista é um iPad quebrado, você vai ver esse vídeo, e é impressionante. Ele é um vídeo que é, assim, histórico seria um pouco exagero de falar, mas ele demonstra o quanto as crianças estão inseridas num contexto muito diferente dos pais. E aí, por isso que se fala tanto de geração Y e por isso que se fala nessa questão de causa. Ou seja, se o jovem hoje entra numa empresa e o que se oferece é a mesma coisa que se oferecia no passado, que é o salário e o benefício, ele não dura. Porque ele está procurando uma causa. Ele quer levantar de manhã e ele quer falar assim, eu vou lá fazer aquilo que eu gosto de fazer, que eu quero fazer. Todo mundo quer fazer o que gosta, mas o jovem, ele quer sair da cama com uma causa. Se for pelo dinheiro, ele vai mudar mesmo, porque aí o cara vai oferecer R$200 a mais, ele vai. Hoje em dia está muito fácil trocar de emprego, está muito fácil encontrar emprego, porque você está lá conectado. Antes você tinha o seu ciclo de amizade, agora você está conectado a 1000 pessoas. Essas 1000 pessoas uma vai estar procurando. Se você está descontente ou se você só olha para o dinheiro, por R$200 a mais eu vou, é só o dinheiro mesmo. Agora, dá uma causa pro cara. Você vai ver se ele não se torna um cara fiel, um cara comprometido, um cara que, se você liberar inclusive rede social para ele, ele vai usar a favor da empresa. Que esse é uma outra discussão. Interessante. Então, acho que a questão causa, ela foi trazida aqui alguns programas atrás pelo Marcelo Canal, que falava, inclusive ele tem bastante trabalho sobre geração Y, ele tem tatuado bastante com o pessoal da Natura e tal, e é um profissional que tem pesquisado e tem feito bastante trabalho nessa área. E ele realmente, pela primeira vez no programa Q3, falou sobre essa questão de causa e passou-se e tal. Quer dizer, que as empresas precisavam de causa para buscar essa geração. Por isso que tem tanto jovem hoje atuando em ONGs, etc, movimentos e tal. Por quê? Porque tem causas, então ficam claras as causas pelas quais essas organizações se propõem a atuar, as boas ONGs, né? Agora, o Luciano está trazendo uma outra questão, que está retomando essa questão de uma maneira mais profunda. Quer dizer, as organizações, é muito importante que elas
identifiquem para os jovens os seus propósitos. Tem inclusive, não só para os jovens, para elas também. Para ela também. Tem um livro fantástico, que eu sou, já que a gente está falando de evangelista deste livro, que ele se chama Começar pelo Porquê. Infelizmente não tem nenhuma edição em português. Eu até me dispus a fazer a tradução, mas não pode por questão de direito autoral, etc. Mas ele chama Start With Why. É um livro que vale a pena, né? Você pode ler em inglês, vale a pena ler, não vão se arrepender. E ele fala exatamente isso, que as empresas e as pessoas precisam primeiro definir o porquê que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. The reason why. Start with why. Começar pelo porquê. Certo? Então, você precisa... O autor é o Simon Sinek. Tá bom. E se você não definiu isso, a coisa vai ser mecânica. Agora, quando você acorda de manhã, como eu disse antes, e sabe o que você vai fazer e acredita naquilo que você vai fazer, é diferente, o comprometimento é outro. Então, as empresas precisam explicar para as pessoas. Outro dia, eu tive na empresa de um amigo meu, fui visitar a empresa no feriado, porque estava a passeio, e cheguei para ele e falei assim, olha, você sabe qual que é o porquê da sua empresa? Ele falou assim, eu sei. Eu falei assim, então fala. Ele titubeou, mas até que se saiu bem. Ele sabia qual que era a causa. Eu falei assim, então, agora, sabe o que você tem que fazer? Os teus funcionários, quantos funcionários você tem? 24, 25. Eles sabem qual que é a causa da empresa, qual que é o porquê. Não porque que eles vêm trabalhar, não é porque eles vão fazer codificação de software, não. Por que isso existe? Por que essa empresa existe? Se ela deixar de existir, o que o mundo perde? Aí ele começou a ficar pensativo. Eu falei assim, então, faz o seguinte, amanhã, antes de começar, pede para cada um escrever o porquê que essa empresa existe. E vê o resultado. Essa conversa não era uma conversa minha com o Valdemar semana passada, né? Porque não é, Valdemar, nós falávamos aí na frente da OTV que é importante você passar isso para os funcionários, né? Você explicar o porquê que ele existe, qual é o intuito, qual é o fundamento, o que você quer fazer com sua empresa. O que ele vai se empenhar, entendeu? Distribuir o mapa do caminho que você quer seguir para os funcionários da empresa. Não adianta você guardar um mapa para você e ficar... Não sei se vocês passaram pela parábola do cara que está carregando lata e o cara que está construindo a catedral. Não sei se vocês comentaram isso. Mas é uma parábola que diz que tinha 2 trabalhadores, né, uma construção, e um estava trabalhando ali, mas muito desmotivado, fazendo a coisa que parecia que a coisa estava pesada, parecia que ele estava carregando lá latas. E parecia ou quebrando pedra. Ou quebrando pedra, mas parecia que aquilo era um sofrimento, sabe? Tinha dor na expressão do... Falei assim, mas escuta, o que você está fazendo? Eu estou carregando latas, né? Ou estou quebrando pedras. E aí eles viram que tinha um outro cara que estava fazendo a mesma atividade, só que estava fazendo essa atividade com muito empenho, com muita garra, com inclusive muito mais produtividade. E foram para ele perguntar, escuta, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou construindo uma catedral. Então a diferença entre um e outro é que um não sabia o porquê. Ele estava fazendo a mesma atividade, ele estava carregando pedra, mas ele estava fazendo aquilo sabendo, isso aqui vai dar origem a uma catedral. Ele tinha uma causa, né? Ele tinha uma causa, ele tinha um porquê. Entendeu? E é isso que faz muita diferença, inclusive na qualidade do produto, na produtividade das pessoas. O primeiro... Por isso que o pessoal tem falado aí que o estádio do Corinthians vai sair, tem uma causa. Mas é verdade, eu nem sou corintiano. O Itaquerão vai sair. Vou completar lutando uma pergunta aqui, ó, deixaram no chat aqui o Neto. Por que as empresas existem? Isso. A gente sempre volta nesse tópico, né? É porque é um tópico da comunidade gigante. Mais de 600 posts. Por que as empresas existem? Elas existem por lucro, existem por benefício social, existem por causa das pessoas. E realmente porque elas existem tem mudado, né? Eu acho que inclusive a gente está passando por uma mudança onde a gente está mudando a visão. Hoje uma empresa existe para ter lucro. Isso é a realidade, não adianta mudar, não adianta querer disfarçar, O cara monta uma empresa porque ele quer ter lucro. Agora, a coisa precisa mudar para ser o seguinte, a empresa tem que existir porque você não consegue fazer sozinho. A razão de uma empresa existir seria porque alguém que pega e tem uma grande ideia, que tem uma vontade, que tem um sonho, levanta de manhã e fala assim, eu vou fazer isso acontecer, mas eu não consigo fazer sozinho. Aí precisa de uma empresa. Esse é o porquê de uma empresa. E não fazer o lucro. Mas então você está sendo romântico, Cara, o lucro faz parte, é óbvio.
Você tem que ir no supermercado, você tem que encher o tanque do carro, ou andar de bicicleta, que é melhor ainda, né? Mas você tem obrigações que refletem uma necessidade financeira. Óbvio que você tem que ter lucro. Mas ele não pode ser o primeiro porquê da empresa. Ele tem que ser consequência do porquê da empresa. E já que você tocou no assunto de você não constrói uma empresa sozinho, né? Já dá a liga aí com o tema do nosso programa, né? Exatamente. Que é você precisa de pessoas, precisa de mover internas e externas. Exatamente. Você tem que esta causa, ela tem que estar tanto bem vendida internamente quanto externamente. Exato. E aí, o interno e externo, eu até escrevi uma vez um post no blog que chama As Fronteiras Voláteis. Sim. Porque hoje as empresas, e até os países, eles não têm mais fronteiras bem delineadas. Então, o que é dentro da empresa? O que é fora da empresa? É verdade. Quando você está em casa, mas é funcionário de uma empresa, você está dentro ou você está fora? Quando tem aquele cara, que aí a gente vai falar do cara de comunidade, que ele veste a camisa da empresa, ele vende o produto para você sem ganhar comissão, sem ganhar nada por isso. Por que ele faz isso? E esse cara é a empresa ou ele não é a empresa? Porque às vezes você vai ter imagina essas duas situações. Um vendedor que está lá pela cota. O vendedor, quando ele está lá pela cota, gente, para de remunerar o vendedor pela cota. O Luciano tá louco. Não é. Você vai ver. O cara, se ele é remunerado pela cota, o que acontece? Vamos imaginar que ele está lá no dia 20. Ele bateu a cota. Se ele bateu a cota, sabe o que ele faz? O que todo vendedor faz? Guarda para o mês seguinte. Guarda para o mês seguinte. Como se fosse ovo. Né? Sim. Como se venda fosse ovo. Venda é dinâmica. Às vezes guardar para o mês seguinte significa que um cliente vai ficar descontente. Descontente ou que vai deixar concorrente. Você Ou concorrente vai Você perdeu o cara pro resto da vida. Não é ovo. Cliente não é ovo. Você guarda, e nem ovo você pode guardar muito. Mas quem motivou o vendedor a fazer isso foi a própria política da empresa. Ela que criou a política de guardar os ovos, né? Porque isso é do tempo da Revolução Industrial, onde você guardava as peças. E a peça está lá no mês seguinte. É estoque, né? Mas vendedor não pode pensar assim, porque cliente não se guarda em estoque. Não existe estoque de cliente. Não. Né? Então, tem que mudar um pouco. E aí você fala assim, mas e aí? Como que muda? Você pode ter esse vendedor que para de vender no dia 20, porque se ele vender muito, a cota do mês que vem dele vai ser alta. Então ele para de vender. Ao mesmo tempo, você tem um cara da comunidade que ele é muito entusiasta pelo produto, que ele acredita na causa da empresa, e quando ele vê alguém usando outro produto, nem usando outro produto, mas com a possibilidade de usar o produto daquela empresa, ou seja, ele fala assim, puxa, esse cara tem uma necessidade que o produto daquela empresa vai resolver, ele vai lá e ele vende o produto para você. E aí eu pergunto, quem está sendo a empresa e quem não está sendo a empresa? O vendedor, ele tem o crachá da empresa e ele está no Olerite. O outro cara, ele não tem Olerite e não ganha nada da empresa. Mas um está vendendo, outro não. Ou seja, aonde está a empresa aqui? Por isso que eu estou falando, o limite... Né, a fronteira os defensores, né? Os defensores estão no mercado. Os defensores estão no mercado. Então a comunidade que defende a empresa, ela de certa forma, ela é parte da empresa, não formalmente, não legalmente, mas ela é uma parte da empresa, ela é um patrimônio da empresa e que a empresa tem que saber cuidar disso. Porque se a empresa começa a não cuidar disso, esses caras podem se interessar por causas de empresas similares. Hoje a gente tem muita coisa hoje é commodity. Você está com um computador aqui de uma marca e você está com um computador de outra. Sim, que eu lá nem sei qual é. Se eu trocar, você não percebe. Não percebe. Tem uma marca só que se trocar o cara reclama. Sim. Só aquela. Turma da maçã. Tem uma maçã mordida. Mordida. O resto, se você tirar um e colocar o outro, o cara não está nem aí. E me conta uma coisa, Luciano, quer dizer, então a gente está falando de uma situação que a gente não vai tão a fundo, eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente aprofundar essa questão. Quer dizer, nós estamos falando de papéis, né, que realmente as fronteiras não ficam tão claras, como você falou, as fronteiras são voláteis, né, quem é o que está contribuindo para a marca da empresa ou não. E você tem também os detratores, né, você tem, vamos dizer assim, você tem os defensores, que são esses que veem uma oportunidade e realmente colocam ali porque acreditam naquilo, e tem os detratores que, em princípio, falam mal porque tiveram uma experiência ruim, etc. E no passado se falava que os defensores defendem 1 a cada 5, os detratores atacam 1 a cada 25. Então, o efeito é maior. E quando você fala
com redes sociais, esse número deve ter até alterado hoje em dia, não sei qual é o dado da pesquisa, mas enquanto antes era 1 para 5 e 1 para 25, hoje não sei como é que é. Isso vai estar muito associado, de novo, à tal da causa. A gente não pode falar em redes sociais sem sempre vir de volta para essa questão da... Não é produto, é causa. Vou dar só 2 exemplos rápidos. Tá? Pode falar o nome do produto aqui? Pode. Até porque merece. Quando o cara faz a coisa bem feita, merece. Teve uma empresa, Natura, que fez uma campanha onde a causa que estava por trás da campanha era a valorização da mulher através dos seus cabelos. Eles vendem shampoos, eles vendem produtos, sei lá como chamam, creme rio, sei lá. Eles vendem coisa pro cabelo da mulher. E eles querem sensibilizar a mulher a comprar o produto para cabelo da marca deles. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma ação onde os maridos, os namorados, os filhos fizessem um elogio ao cabelo delas, e esse elogio acontecia na compra de um ingresso para o cinema, e esse elogio era projetado na tela do cinema. Olha, interessante. Então o que acontece aí é que quando a mulher via aquilo, quando o cinema via aquela ação, não estava falando compre o shampoo XYZ. Estava se falando, nós damos valor para uma causa, que é a valorização para a mulher e a importância que a mulher dá para o cabelo dela. E nós estamos querendo ajudar a mulher nesse sentido, através desse shampoo. Sabendo que o produto, então, ele é um mero meio para chegar na causa. É só um complemento ali da mensagem. A boa propaganda hoje, quando você fala de mídias sociais, a abrangência, a divulgação, a viralização, como muito marqueteiro gosta, só vai acontecer se houver uma causa, se houver um porquê de você passar para frente. Segundo exemplo, entre ontem e hoje, uma ação que aconteceu nas mídias sociais foi parar nas mídias tradicionais, foi parar no jornal. O que fizeram? Por um acaso, 2 ou 3 pessoas tiraram fotos de carros do CT estacionados de forma irregular. Você assistiu isso? Estou nessa campanha, hein? E todo mundo tem que estar. Tem nessa campanha. Aliás, vou levantar até outra bandeira aqui. Todo mundo tem um aparelhinho de celular hoje em dia. Isso. Esse aparelho de celular tem uma câmera fotográfica. Essa câmera fotográfica vale mais que seu voto. É isso mesmo. Porque quando você vê coisa errada, tira foto e posta. Porque o cara que fez coisa errada não gosta que todo mundo fique sabendo que ele fez coisa errada. Esse negócio de carro de CT ficar parando em lugar errado que não pode, só porque tem uma lei que permite a ele parar em qualquer lugar, eu tenho me pegado com essa turma. Permite. O cara para na frente de garagem, aí você diz assim, senhor, olha, você está dando um exemplo. Eu posso, não sei o que, eu tenho... Ele pode em emergência. E a lei? Em emergência. Então, eu acho que é mais legal. Acho que tem que fazer realmente isso, porque o pessoal tem que aprender os limites. Mas o interessante dessa situação que aconteceu é que, por que isso viralizou? Já que o pessoal gosta do termo. Por que viralizou? Porque tinha uma causa por trás. Porque as pessoas que veem aquela foto, elas falam assim, eu não concordo com isso. Ou seja, quando eu falo eu não concordo com isso, tá vendo que tem a causa aí? Tá vendo que tem um sentimento, fala assim, pô, peraí, eu endosso isso. E aí que a pessoa vai lá e dá o like, que a pessoa dá o share, que a pessoa passa pro amigo. Não é que nem empresa que acha, vamos lá, vamos fazer um viralzinho. O cara faz um vídeo engraçadinho. O cara faz um vídeo engraçadinho e fala, agora passem pra todo mundo. Quem passar mais vai ganhar um iPad. Aliás, né, o Valdemar, não sei se você teve a oportunidade de ver no Aprendiz agora, teve lá a produção de um viral. Não sei se vocês viram. Produção de um viral. Produção de um viral. E produziram uma coisa lá sem... totalmente sem nexo, sem sentido, que jamais se tornaria um viral no mundo real, né? Talvez sendo transmitido pelo Aprendiz. Mas a menina não perguntou lá para diretora de marketing o que era uma loja conceito? Você vê isso? O que é uma loja conceito? Aí ela falou, por quê? Ou você estuda a base. Aliás, tá muito e o outro complementou falando que loja conceito era uma loja modelo. Uma loja modelo. Quer dizer,
Então, pessoal, olha, desculpe aí, mais uma vez, nós tocamos esse assunto semana passada, ai que saudades do Roberto Justo, viu? Verdade. E eu não sei, se a seleção foi muito ruim. Ou eles representam a média do mercado. Pode ser que não. Eu tô menos otimista do que vocês. Eu acho que nós temos hoje um problema de educação grave. Nós temos, o Brasil está passando por, de novo, uma crise de oba-oba. A gente está passando por um oba-oba sem fazer a lição de casa, enquanto a Coreia está fazendo, enquanto a China está fazendo, enquanto a Índia está fazendo. Muito isso. Entendeu? E hoje a gente vê, por exemplo, vamos pegar essa parte de redes sociais, de mídias sociais. Como é uma coisa nova, qualquer um se declara especialista de redes sociais. Sem estudar, sem fazer nada. O cara vai lá, cria conta. Tem gente até que coloca, criei minha conta no Twitter, agora posso ser um especialista de redes sociais. Porque tá assim a coisa, entendeu? Só que tem muito material disponível. Hoje, no Brasil, a gente já tem treinamentos, a gente tem cursos especializados já. O pessoal não quer fazer isso. O pessoal quer ter seguidor, o pessoal quer estar na... Quer virar celebridade, né? Não é por aí, entendeu? Eu acho que tudo tem que ser uma coisa construída, trabalhada, né? Não é do dia pra noite virar super-homem. Olha o que o Luciano está falando, é muito importante. Realmente essas coisas, às vezes, essa ansiedade. Há muita ansiedade, né? De sucesso, de promoção, né? Falava de manhã também com o nosso querido Luiz Miranda, da PIT, sobre essa questão da ansiedade do jovem, né? Mas eu quero crescer, eu quero ter oportunidade, etc. Não vai ter espaço para todo mundo virar celebridade do jeito que se espera. Não, nunca teve. Né? Mas é que como a banda ficou mais larga, que a banda larga, ela também serve para trazer essa ideia. Como a banda ficou mais larga, então como a estrada ficou mais larga. Se a estrada ficou mais larga, então passa mais carro, mas não passa toda a tropa. Já vi essas coisas estouramentos aí nos feriados. Na estrutura social sempre vai ser uma pirâmide, ela pode ser mais estreita ou mais larga, mas sempre vai ser uma pirâmide. E nenhuma pirâmide tem 100% das pessoas em cima. Senão não é uma pirâmide, entendeu? Então não dá. Agora, é claro, é bom que o jovem tenha essa ambição positiva, essa expectativa e essa oportunidade, que hoje é muito mais democrática. Isso é ótimo. Agora, a coisa exige também suor. Exige também estudo, suor, dedicação, tentativa e erro às vezes, teoria não. Entendeu? Você tem que pegar a teoria e aplicar a teoria na prática. Precisa ler, né, Luciano? Precisa ler bastante. Precisa ler, precisa observar, precisa ser antenado, precisa estar com vontade na coisa. E precisa lembrar que existe todo um passado, né, de história, de administração, de marketing. Tem gente agora, principalmente em redes sociais, que está descobrindo coisas básicas a respeito de marketing. Então os caras começaram medindo tudo. Vamos medir, mede, olha, número aqui. E agora o que a gente faz? Em mídias sociais... vamos falar com os caras do marketing. Houve uma rasgação de teorias. Que felizmente a realidade, né, a gente está passando por um banho de realidade do mercado, onde o mercado está percebendo que, peraí, daqui a pouco vamos descobrir até os 4Ps. Entendeu? Então, seria interessante. Agora, é claro que o que acontece, a gente está aqui um pouco estereotipando, né, e até exagerando um pouco, e é óbvio que tem excelentes profissionais que sabem misturar as duas coisas. Mas né, é o topo da pirâmide, né, o que a gente estava falando. Que sempre vai existir. Vai existir o topo da pirâmide. Essa distribuição. E que ela seja a pirâmide mais rasa possível. Né, que a internet ajude a tornar essa pirâmide mais rasa para que mais gente possa estar próximo, pelo menos, ao topo, se não no topo. Eu sou, vamos dizer assim, naturalmente, não precisa nem dizer que a gente é uma geração baby boomer, mas realmente a gente procura estar acompanhando, estar antenado. Tem um programa na web, tem LinkedIn, tem Facebook, tem várias iniciativas que atualizam a gente em relação a isso. Agora, o que eu fico assim, bastante empolgado com tudo isso, assim, nós temos um grupo de executivos da Credicar, Redcar e Orbital, que trabalhavam juntos, todo ano a gente se reúne no final do ano. Esse ano, com o efeito de Facebook, um dos nossos queridos colegas lá, o Dr. Fragata, botou lá no Facebook, olha, não esqueça e tal,
com certeza o grupo já melhorou de lembrar e aumentou o número de pessoas. E depois ele postou algumas fotos que está tendo uma repercussão muito interessante. Quer dizer, uma coisa muito básica, mas só que, se a gente pensar, nos anos anteriores não havia isso. Quer dizer, se fazia o evento, aí ficava aquele negócio, precisamos se encontrar, precisamos nos ver, precisamos não sei o quê. Aí só ia se encontrar no seguinte. Agora, interessante, com essas mídias sociais, parece que você reaquece o warming the relationship, quer dizer, você aquece os relacionamentos de uma maneira que, às vezes, numa situação anterior, não acontecia. Que é justamente a grande mudança que essa hiperconexão que a gente tem está trazendo. Porque o que mudou em termos de, quando a gente fala em redes sociais, não é que mudou muita coisa, a gente sempre gostou de se relacionar com pessoas que têm intenções e interesses comuns aos nossos. A gente sempre gostou de fazer isso. A diferença que tem agora é que você pode se conectar com qualquer pessoa que tem esse interesse, independente de onde ela está. Verdade. Né? E às vezes até independente de quando ela está interessada, porque muitas dessas ferramentas que a gente tem hoje, elas são assíncronas. Ou seja, eu posso colocar um comentário de madrugada, né? ou de madrugada para quem está em outro hemisfério, e essa pessoa interagir comigo no dia seguinte, sim. E a coisa continuar acontecendo de forma síncrona. Então, o que aconteceu é que a hiperconexão permitiu que você descobrisse as pessoas que têm os mesmos interesses, de forma a criar esses clusters de interesse. Então, isso que é a grande diferença. E aí que entra de novo, né, trazendo para a questão de comunidades, que se a empresa sabe fazer isso muito bem, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e descobrir qual é a sua causa. Descobrir como que ela pode se tornar interessante, não só para o consumidor, mas também para o influenciador, para aquele cara que pode ser um influenciador positivo em relação à marca dele, tá? Em relação ao produto da empresa. E com essas ferramentas, ela consegue identificar esses influenciadores, se comunicar numa via de duas mãos, né, que virou um jargão, né, das redes sociais, falar em via de duas mãos, mas é porque é fato, porque a via realmente permite que eu ouça o que vocês querem. Olha, gente, vocês querem organizar um evento? Vocês querem amostra grátis? Vocês querem criar um movimento, uma passeata? O que vocês querem fazer? E a empresa vai lá e ajuda essa comunidade a fazer uma ação que suporta a causa, o interesse dessa comunidade. Quando ela faz isso, ela está criando um exército, né, no bom sentido da palavra, né, de forma alguma falando em termos militares, mas ela está criando um grupo de pessoas que vai defender, inclusive, daqueles desertores, dos trolls. Sim. Entendeu? Por quê? Porque não adianta você falar assim, vamos fazer uma política agora, vamos fazer uma estratégia para quando a empresa for atacada ou quando a gente tiver uma crise de imagem, a gente está preparado. Você não vai se preparar na hora da crise. Você não sabe nem de onde vem, né? Você não sabe nem de onde vem. Você vai começar a apanhar o máximo que vai acontecer é você conseguir se defender um pouco, mas você vai apanhar muito. Agora, se você cria um relacionamento com pessoas que estão um pouco além daquela fronteira volátil, que são pessoas que se interessam pela sua empresa, se interessam pela sua marca, se interessam por aquilo que você propõe como solução, né, como ideal, e você cria esse grupo de pessoas, na hora que alguém vem te atacar, esse grupo de pessoas te defende. E é assim que funciona. Isso funciona, Luciano, desde o tempo, não é do tempo de vocês, que vocês são mais jovens, desde o tempo que a Coca-Cola levava os colégios para visitar a fábrica da Coca-Cola. É verdade. Exato. Só que antes você tinha que fechar cada colégio, não sei o que, o ônibus e tal. Mas que a Coca-Cola já há mais de 60 anos faz esse programa de visitas à fábrica da Coca-Cola e da Kibol. Fica grato ao resto da vida. Aí pode aparecer barata dentro da coisa da Coca-Cola, mas eu vi lá na Coca-Cola que lá eles lavam os vidros direitinho, esterilizam e tal, deve ter sido alguém que pôs. Né? Sai em defesa. Você quer ver? E é engraçado que às vezes a gente pode falar de comunidade, às vezes, e não necessariamente a empresa está fazendo um trabalho através de redes sociais ou de modos tradicionais. Se você pegar a Apple, que a gente acabou de comentar, sim, a Apple ela tem um trabalho de comunicação do porquê muito forte. Sim. O próprio Simon Sinek, no livro que eu citei, ele usa a Apple como exemplo. Por quê? Porque ela joga aquela ideia do Think Different muito forte. Sim. Quando uma pessoa compra o equipamento Apple, ela paga até mais caro, mas ela fala assim, esse pessoal tem uma causa, eles querem mudar o status quo. Eles não querem manter a coisa do jeito que está. E de fato,
muita gente que está vendo a gente deve estar lendo a biografia do Steve Jobs. O cara não parava naquilo de falar assim, ela tá dando lucro, então tá bom. Não, ele olhava e falava assim, não, peraí, tem coisa errada, vamos mudar isso aqui. A indústria da música tá vendendo errado, vamos vender de outro jeito. Vamos trabalhar desse jeito. A empresa é uma empresa de computadores, vamos produzir tocadores de música, não tem essa questão de, não, e você deixa assim porque é do jeito que é. Não. E no caso da Apple é interessante porque eles não ficam defendendo causas a favor da natureza, fazendo doações gigantescas para... Você não ouve falar que a Apple investiu 250 milhões para produzir vacinas mais eficientes? Da fome, da África. Você não ouve isso, né? Mas, por outro lado, a causa deles é muito... A causa deles, eles têm uma causa. E aí que é o sucesso da Apple hoje. Porque eles têm a causa forte, que é nós desafiamos o status quo. Nós pensamos de uma forma diferente. E as pessoas se identificam com isso. Quando a pessoa se identifica com isso, e ela compra um iPod que for, da marca, na hora que alguém vem falar que o negócio é ruim, ele sai defendendo. E eu brinco com isso nas palestras, direto, porque eu vejo quando tem uma maçã, e ainda eles são espertos, né, que faz a maçã acender, então eu vejo lá a maçãzinha acesa e falo assim, você... Por que você comprou um equipamento mais caro que faz a mesma coisa que isso aqui que custa metade? O cara não faz. É que nem você dizer que a Harley Davidson é uma moto igual às outras. Exatamente. Vai atrás da Harley Davidson. A Harley é um exemplo fortíssimo de comunidade. E não é a mais cara, não é a mais potente. Não é, não. É ecológica. O Valdemar, ele conhece bem o caso da Serasa, né? O Ser Serasa, que é uma coisa que mudou o conceito. Ser Serasa é um conceito criado pelo Elcio numa base, digamos, de uma visão até da biologia, né? Quer dizer, o funcionário interage com a empresa interage com o funcionário nessa simbiose, mas foi criado lá no começo dos anos 90, né? E na época a Serasa não tinha no curto prazo nenhuma solução financeira para melhorar a vida dos funcionários, mas o Elcio fez uma promessa, criou uma causa. Vamos mudar essa organização, que era uma organização que era Museu do Sistema Financeiro, conhecida na época, no começo dos anos 90, para uma empresa do futuro. E aos pouquinhos foi indo, foi modernizando, foi trabalhando, e com isso se criou o conceito do Ser Serasa, no sentido de que cada pessoa é uma célula do corpo como um todo e que tem o mesmo DNA. Então isso foi se elaborando e se criou esse conceito lá na Serasa. Assim como a IBM. Se você pegar uma pessoa que trabalhou na IBM 10 anos atrás, ela se apresenta como eu sou um IBMer. Você está trabalhando com concorrente, não, mas eu sou IBMista. Eu sou um Citibanker também. Quer dizer, então essas empresas elas estão trabalhando em formar uma comunidade que acaba atuando em favor mas você falou uma outra coisa interessante com esse programa, é que conforme essas organizações vão atuando em segmentos e mercados diferentes, você está visualizando aí uma futura, vamos dizer assim, compartimentação dessas organizações, dessa cultura. Como é que você... Já que você é um evangelista... eu tenho algumas visões muito particulares, que aí vai precisar assim, muito tempo para descobrir se essas visões estão certas ou não. Mas eu imagino que hoje as empresas elas estão muito quadradas, né? Recentemente eu até apresentei um novo modelo de organograma, por exemplo. Porque aquele organograma que a gente tem de caixinhas, eu enxergo aquilo como muito arcaico, porque a caixinha de cá não pode conversar com a caixinha de cá. Ela tem que conversar com a caixinha de cima, que conversa com a caixinha de cima, que conversa com a caixinha de cima. Só que nessa estrutura toda, a comunicação já morreu. A ideia morreu, distorceu, entendeu? Filtrou, porque tem isso também, o cara não quer... Né, a história do chefe com o pé na cabeça do funcionário. Então, as empresas hoje elas estão pesadíssimas e elas estão um pouco ágeis. Então, a visão que eu tenho é de que esses grupos muito grandes, que hoje se tornaram potências muito grandes, elas têm políticas muito rígidas, porque tem que ser uma política única. Então, se é uma política única, não tem como agradar toda essa população. Essa diversidade. Então, o que deve começar a acontecer é um pouco pegando o gancho do processo de terceirização, mas não é uma terceirização como aconteceu no final do século passado, que é uma terceirização para reduzir custo. Não, é uma terceirização em busca de causa. Ou seja, aquele departamento, aquela unidade de negócio que percebe que a política da empresa inteira não está mais atendendo os anseios daquele grupo, esse grupo se desprende
E ele forma uma menor empresa não só para efeito de terceirização clássica, para um efeito de terceirização em termos de causa. Eu continuo fazendo parte do processo produtivo que essa empresa está inserida, mas eu faço isso dentro dos meus valores, dentro dos meus conceitos, dentro das minhas políticas. É o que fez o Steve Jobs, que criou o Macintosh, quando ele fez, não foi que ele fez, quando ele saiu de dentro da Apple, não é isso? E criou lá, que tinha até a bandeira dos piratas e tal. Não é? Não sei se era criar o Macintosh ou criar a Apple. Sabe onde eu vejo isso bem também saiu hoje? Fora. No Google, na empresa Google, quando ela tem pessoas prestando serviço para elas, de Google Analytics, implementação, análise, e que se apresentam, às vezes, como eu trabalho no Google. Exato. E para eles é bom. Eu acho estranho isso, porque você sabe que é uma terceirizada, né? É uma empresa que presta serviço para o Google, mas ela se apresenta como eu trabalho no Google. Nós somos do Google. Porque a fronteira da empresa hoje é volátil. Não é só a fronteira crachá, não é quem tem crachá, quem não tem crachá. É quem vende pela empresa, quem defende a ideia da empresa. Esse cara, ele é muito mais, entre aspas, funcionário do que aquele funcionário que bate cartão e não tá nem aí. É que o Mena Barreto e o Raul aqui no chat estão... Esse chat tá muito bom, viu, pessoal? Quero agradecer o pessoal do chat. Mena Barreto, Neto, Jacinto Lamba, Renato Chaves. Até Renato Chaves apareceu, sala de Minas lá, professor Renato. Professor Renato Chaves, ele mandou um abração pra mim no Facebook. Adriano Web, Raul, Lucas Crispim, tá muito bom. Esse chat está muito agitado aqui, não tá dando nem tempo, porque todo mundo aqui está comunicando. Mas sobre a questão da IBM, o Adriano está falando que a Apple não quer produtos, queria experiência de vida. Aí o Raul colocou a questão dos advogados de marca e o Mena Barreto também está falando da importância disso. Nós temos aqui uma informação interessante sobre a questão da certificação de fazer, que nós falamos sobre a formação, até perdi um pouquinho, mas um dos coordenados falava exatamente isso, que esse exame da OAB devia estar presente em todas as profissões, para as pessoas se apresentarem. Certificações, né? Não é? Certificações de profissões. Não, mas eu acho razoável, viu? Como o ensino se abriu de uma forma... Nós vimos aí recentemente, né, o Ministério fechando uma série de cursos, etc. E a gente sabe que aqueles cursos realmente muito bons, por exemplo, esse curso do Senac, onde o Ciano está lá, que é um curso que tem uma tradição, né? Não é que começou ontem, não é que abriu porque o mercado está... Esse curso de gastronomia do Senac, vamos dizer assim, é o precursor, é o pioneiro no Brasil. Tem certificação. De hotelaria. Não, parece que está tudo jogado, mas não está. É que as pessoas, os clientes que vão buscar esses profissionais, precisam buscar também a certificação. Mas aí a gente volta, e desculpem por bater sempre na mesma tecla, mas é porque é uma tecla que precisa ser batida. Redunde. A gente volta para a questão da causa. Por quê? Porque quando você fala de um Senac, e não é porque eu dou aula lá que eu defendo, porque... mas você vê que o Senac, eu converso com pessoas lá dentro, tem pessoas que querem fazer educação. Eles estão lá para educar. Sei. Só que, infelizmente, no Brasil, a gente tem hoje uma maré de empresas que estão vendendo diploma porque elas querem lucro. Porque a causa da empresa é só o lucro. Ou seja, quando a causa é só o lucro, não tem causa. É só o lucro. A gente começou essa conversa dizendo a empresa não pode visar só lucro. O lucro tem que ser uma consequência da causa dela. Então, quando a empresa quando a instituição de ensino tem como causa a educação, ela forma a gente e o certificado dela vale. Quando a instituição de ensino tem como objetivo o lucro, e tem muita empresa por aí que tem esse objetivo, o papel dela passa a ser simplesmente uma ação negociada na bolsa. Se eu estou com um nome bom, ela vale muito, se eu estou com um nome ruim, ela vale pouco, e em termos de aprendizado em si, não vale nada. Não vale nada. Então, a gente tem que achar uma fórmula hoje de entender o que significa daquele papel, o quanto significa ação de mercado, o quanto significa aprendizado. Né? Quais os diplomas que hoje estão sendo dados para as pessoas porque elas aprenderam e quais os diplomas que estão sendo dados porque elas pagaram os boletos.
Pagaram os boletos, então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. E também não adianta não pagar boleto e fazer que nos caras lá da USP e ficar queimando maconha e tomando banho. Porque também eles não pagaram boleto, mas também não adianta. Então, assim, tá lá, leva a sério. Saiam da USP e ocupem Wall Street. O Luciano é entusiasta, ocupem Wall Street. Eu sou um grande entusiasta, porque justamente os uma americanos quebra de um paradigma, perceberam, uma quebra de paradigma, mas eles finalmente perceberam que não dá para todo mundo ser topo da pirâmide. A mensagem, né? Por que o movimento cresceu? Primeiro porque tem uma causa. E a causa é comum a todo mundo. Eles perceberam, falaram assim, peraí, 1% explorando 99%. Eu sou 99, então eu estou explorado. É isso que eles estão falando hoje. E eles perceberam isso. Eles falaram assim, caramba, eu queria ser explorador e não consegui. Na realidade, isso mas é verdade. Isso aí foi uma das coisas que uma pessoa, quando eu elogiei o movimento, veio criticar o meu elogio, e eu concordo com a crítica que o cara fez. Ele falou, essas pessoas que estão aí são as mesmas pessoas que quando comprar ação fazia com o cara comprar uma casa grande, um carro novo, eles estavam gostando do jogo. E é verdade. Sim. E é verdade. Quem está na rua lá é o cara que tentou explorar através de um sistema financeiro que ele é montado para isso, montado para ganhar dinheiro sem trabalhar. E aí eles não conseguiram, porque não dá para todo mundo ganhar em cima de todo mundo. Então, mas isso aí já não aconteceu, vamos lá um pouquinho, olhando para a história. Já não aconteceu no Woodstock? Woodstock já não é uma ação assim, do pessoal, em vez de ocupar o Wall Street, ocuparam aquele lago lá em frente à Casa Branca, lá em Washington, vai acontecer de tempos em tempos, do mesmo jeito que as crises. Já não aconteceu na Revolução Francesa, já não aconteceu na Revolução Bolchevique. Quer dizer, de uma certa forma. Porque o que acontece? Na realidade, o que acontece é que, eu não sou historiador, mas isso é muito claro, até para um engenheiro como eu enxergar, que é o seguinte, o sistema, você sempre tem as pessoas inteligentes, infelizmente, que aprendem a usufruir do sistema de uma forma exagerada. Hoje nós temos pessoas como Warren Buffett da vida que sabem fazer isso, são profissionais em fazer isso. Por que alguém precisa de 10 bilhões na conta? Gente, o que você faz com isso? Aí depois o Steve Jobs lá tinha dinheiro que fosse, pega um câncer, não adianta nada aquele dinheiro. Não adianta nada. A pessoa não entende isso. E aí, o que acontece? Se você tem um sistema onde você tem essas pessoas que aprendem a desfrutar do sistema de forma injusta até. Sim. O que vai acontecer é que uma hora você vai ter Revolução Francesa, não sei o que for, vão pegar e vão desmontar esse esquema de exploração. E começar a montar outro. Vai aparecer outro cara inteligente, vai começar a montar outro. Pessoal, a história vai ser cíclica o resto da vida. O Raul tá falando assim, o programa podia ter 2 horas, mas infelizmente, Raul, não dá. E o pessoal do chat, com toda razão, está reclamando que a gente se empolgou com a conversa e esqueceu do chat. A interatividade do programa com o chat hoje é nula. Mena Barreto, Raul Rabeiro, vocês têm toda a razão. A gente falando aqui de interatividade, do mundo interativo, e ficamos aqui, é tão empolgante, o Luciano aqui. E o Raul está representando a gente no chat. Ele está lá no back-office. Vocês são os advogados da causa, vocês são os nossos... Não é uma extensão do Q3. Aliás, vocês são o Q3, vocês sabem disso. A fronteira é volátil. O Mena, Jacito, o Wilson, Renato, Chaves, enfim, todos eles são nossos, né? Podiam estar aqui e nós lá no chat do outro lado, né? Tranquilo. Gente, seria bom se pudéssemos estar todos juntos, né? Seria muito bom. Vamos muito encontrar, né? Obrigado. Vamos fazer acontecer. Se tem a causa, a gente faz acontecer. Obrigado, Luciano. Muito obrigado. Sim, senhor, pode ir. Então, eu queria mandar um abraço para todos, o pessoal que está curtindo no Facebook, seguindo no Twitter, trocando ideia. Eu queria fomentar todo mundo a fomentar a discussão lá, né? A gente precisa voltar aos bons tempos de bate-papo do Orkut, né? Tem outras mídias sociais aí, a gente está bolando um novo Orconto, não sei como vai se chamar agora, um Facebook. Mais difícil. Mas queria agradecer a todo mundo, agradecer ao Luciano, Valdemar. Queria deixar um case legal de comunidade, o Luciano conhece, é o case da Lego. Então pesquisem, sim. A Lego fez isso de forma maravilhosa, para mim é o melhor case de fomentação de comunidade, de
participação, a Lego fez com que o consumidor participasse, co-criasse os produtos. Então, a Lego, nesse sentido, é sensacional. Uma organização, não só em relação às mídias sociais, mas em relação à produção, em relação a técnicas internas, de estocagem, e de design de produtos, fantástico. Foi só o caso da Lego. Talvez até a gente possa até procurar convidar alguém para trazer um pouquinho essa experiência aqui. Pessoal, olha, nosso time já chegou, quero agradecer a vocês. Semana que vem mais um Q3 All TV, quinta-feira, 14 horas. Muito obrigado.